Choque hipovolêmico. A artéria aorta, ela faz a função de levar o sangue contendo oxigênio e nutrientes do coração para os tecidos do nosso corpo. Novamente, o átrio direito ele traz o sangue usado e rico em gás carbônico de volta ao coração. Então, o choque hipovolêmico ele é caracterizado pela perda de volume sanguíneo, quando há um preenchimento inadequado do compartimento vascular, o que acontece quando há pouco volume sanguíneo neste vaso. Então vai acontecer uma diminuição da pressão arterial. Se não tem um retorno venoso, não tem o débito cardíaco para esse coração, então ele vai bombear só apenas o que ele recebe. Então vai diminuir a pressão arterial do paciente e ele vai apresentar uma hipotensão. Causas: 15% a 20% de volume sanguíneo circulante é uma perda aguda. Hemorragia externa, que é do corpo para fora, por exemplo, cortes profundos ou acidente de trânsito. Perda de plasma, a parte líquida do sangue que transporta substâncias como nutrientes e oxigênio. A queimadura, por exemplo, ela sofre uma desidratação. A pele ela tem uma função impermeável, que é de impedir a passagem de água de dentro do corpo para fora. A queimadura muito intensa, ela não resiste, então a água ela vai evaporando e se soltando dos vasos e faz a diminuição sanguínea, que é resultante no choque hipovolêmico. Perda de líquido extracelular. Ele é uma desidratação grave por uma perda de líquido gastrointestinal, por vômitos ou diarreia, também pela produção de urina muito alta, um paciente com uso indevido de diurético. Hemorragia interna. Então esses sinais podem ser mais difíceis de detectar. É feito uma avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, assim como por meio do resultado de exames laboratoriais realizados. Existe também a síndrome do terceiro espaço, quando é a perda de sangue para os espaços específicos do próprio corpo. Tem um acúmulo e desvio de sangue de dentro dos vasos para a cavidade abdominal. Não é hemorragia, ele está levando esse plasma que fica preso na cavidade abdominal. O acúmulo de líquido nos tecidos como músculo, por trauma, hematoma, profundo fora do vaso, ele acumula sem sair, então tem que fazer uma drenagem. 30 a 40%, o paciente está num quadro grave, teve perda de 1,5 litro a 2 litros de sangue. Então essa pressão e o débito cardíaco vai a zero. O sistema de compensação ele não consegue dar conta. Antes de 20%, perda sanguínea, o mecanismo de compensação, que é o sistema simpático, ele consegue manter o paciente estável, sem nenhuma alteração. Depois desses 20% ultrapassados, apesar da nossa sintomatologia ainda não começar, ele tem um pequeno problema. Todos os mecanismos de compensação, eles acabam sendo ativados, gerando sintomas no paciente, que já está com pouco volume. Então, o mecanismo de compensação, ele começa a fazer o quê? Ele vai no coração, aumentando a frequência cardíaca. Ele vai também nos vasos sanguíneos, fazendo a vasoconstrição, é onde acontece na pele, a pele cutânea mucosa. Ele vai até as funções hipotalâmica. Até o hipotálamo, existe uma diminuição do volume líquido extracelular no sangue. Ele detecta isso e ele começa a ativar o centro da sede, que é a vontade de tomar água. Hipófise posterior é onde é produzido ADH, que é o hormônio que regula a produção de urina. Então vai para o rim retendo o débito de água e sódio, além de tentar compensar, diminui a produção de urina. Renina, angiotensina aldosterona, é um hormônio responsável por manter a pressão arterial e a quantidade de líquido dentro dos vasos. Se tem retenção de sódio e água no organismo, a aldosterona é liberada. No fígado, libera sangue dos vasos hepáticos e acaba mandando o sangue preso para a circulação.
para vencer essa diminuição de volume sanguíneo. Ele entra em acidose metabólica por produção de ácido. Sintomas: sede, por conta da desidratação, pele fria e pegajosa, por conta da vasoconstrição, que é na região da pele, que diminui a circulação sanguínea, inquieto e agitado, por conta do sistema simpático, hipotensão, taquicardia, estado mental, com fluxo mental diminuído, pulso na hora de apalpar vai estar filiforme, vai estar fraco, taquipneia, que é aumento da frequência respiratória, hiperventilação. Quando ele está entrando em acidose metabólica, ele tem muito ácido no organismo. Então, esse ácido, que é o carbônico, ele pode ser liberado através do sistema respiratório, porque quando nós expiramos o ar, nós jogamos para fora, nós perdemos o dióxido de carbono e nós perdemos a água. Ele hiperventila, que aumenta a quantidade de ar que entra e sai. Ele também aumenta a frequência, que está acima de 20, e essa ventilação ele também vai acima de 500, que é o normal. Então vai estar ventilando a 1000 a 1500. PVC, pressão venosa central diminuída, diminuição venosa, que tem pouco sangue, então há pouco retorno venoso no átrio direito, então não vai ter sangue indo para o pulmão. Então essa pressão das veias do pulmão. Oligúria, perca na produção de urina 20 ml por hora. Perda do estado em alerta, não tem fluxo importante na área cerebral, entra em coma e se não reverte o quadro, acontece do paciente chegar a óbito. Nesse quadro devemos então tratar o paciente com uma transfusão, que é dando volume que já resolve o problema do choque. Exames laboratoriais. Hemograma completo, verificar a hemoglobina, hematócritos, função hepática e função renal. Realizar a gasometria arterial para verificar se encontra a acidose metabólica e identificar através de uma ultrassonografia. Solicitar também radiografia de tórax. O tratamento então do choque hipovolêmico, nada mais, nada menos que fazer então uma transfusão sanguínea e administração de soro na veia.